Tá no ar mais um Divulga Agudos TV, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta curiosidades, em fisioterapia. Será que é só para quem quando a gente se machuca ou será que é para todo mundo? Entrevistas, coberturas, entretenimento, saúde, esse é o Divulga Agudos TV. E para responder essas e outras perguntas, nós recebemos hoje a doutora Natália Munhoz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga esclarecer muitas dúvidas. Seja um programa muito gostoso. É isso aí. E já para a gente saber de primeira, Natália, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória e como que você escolheu a fisioterapia. Combinado. Bom, eu sou a doutora Natália Munhoz, sou fisioterapeuta há quase 6 anos. Me formei pela FIB de Bauru. Como que eu escolhi essa profissão? Na verdade, eu não gostaria de fazer fisioterapia. A fisioterapia foi um achado. Eu fui conhecer o curso de educação física, não gostei e pulei para fisioterapia. E graças a Deus eu pulei para fisioterapia, deu super certo. E hoje estamos aí. E conta pra gente, Natália, o que mais te motiva no seu dia a dia como fisioterapeuta? Tirar a dor das pessoas. É engraçado, mas é muito bom. As pessoas veem a gente na rua e falam assim: nossa, Natália, tô com uma dor nas costas, tô com uma dor na panturrilha. É engraçado porque as pessoas lembram da gente pela dor, mas gera confiança porque as pessoas lembram da gente pela dor para que a gente vá tratar, e isso é muito gostoso, muito gratificante. E aí, falando sobre dor e quando as pessoas falam, quando alguém chega até você, qual que é a queixa mais comum que tem hoje em dia? Dor lombar, dor no trapézio, né, no pescoço, torcicolo, que muitas vezes a gente acha que é torcicolo porque a gente dormiu mal, porque o nosso travesseiro não tá certo, mas na verdade é o estresse do dia a dia, é a posição que a gente fica para trabalhar, né, 8, 10 horas por dia. E aí, muita gente ainda pensa que a fisioterapia é só para reabilitação de lesão, né? Quais outras áreas que existem que as pessoas muitas vezes nem imaginam? A fisioterapia abrange muitas áreas, desde estética, pós-parto, tá saindo até um pouco pro botox, muita parte ali dentro da estética, urologia, Então, disfunção erétil é uma coisa que muita gente fala, nossa, mas o físio vai fazer o quê? Sim, a gente faz muita coisa nessa área. Geriatria, né, com os idosos, que é muito comum. Obstetrícia ali na hora do parto. A físio também ajuda muito. Ginecologia, né, que tá ali meio junto, mas a gente também tem as percas de xixi. Perda de fezes também, às vezes escapa um pouquinho, então a físio vai ajudar nisso também. E são áreas que ninguém sabe, nem imagina que existe. Dentro da UTI, meu estágio de fisioterapia foi no estadual, no Hospital Estadual de Bauru, na enfermaria, na UTQ, que é a UTI de queimados, onde a gente atua também, na UTI coronariana, ali na reabilitação, parte de coração, essas coisas, porque a parte da ventilação mecânica, o fisioterapeuta que é responsável, que também muita gente não imagina. Conta pra gente como que funciona um pouquinho dessa parte. Bom, a fisioterapia dentro de um hospital, ela vai desde a parte de movimento, para que o paciente não perca mais músculo, né? Porque quando a gente fica parado, não só no hospital, mas em casa, a gente vai perdendo músculo, e isso faz com que a gente fique cada vez mais fraco e tenha mais dor, consequentemente. E dentro do hospital a gente vai fazer isso, vai movimentar para o paciente manter musculatura, a gente vai trabalhar a parte respiratória, muitas vezes aquele pulmãozinho carregado, secreção, a gente tá ali para fazer manobras para que o paciente consiga expectorar essa secreção, a ventilação mecânica, né, parte de intubação, às vezes o paciente está muito tempo entubado, vai ser traqueostomizado. A parte do ventilador, onde a gente vai adequar os parâmetros da ventilação do ar que entra, que sai, a força que entra, a força que sai. Se o paciente ele vai respirar junto com o ventilador, ou se o ventilador vai fazer todo o trabalho da respiração sozinha, é tudo fisioterapeuta Toda essa parte com vocês. Exatamente, que vai ajustar. A parte de extubar, né, o desmame,
é a gente que faz também. Então é muito legal e muita gente acha que é uma coisa do médico. É isso que o físio não precisa. particularmente pensava que era do médico, então é o fisioterapeuta Não, que é o abrange tudo isso. fisioterapeuta. Que Quando um bacana. paciente chega ali numa emergência, um trauma, o físio tá junto porque é ele quem vai ajustar o ventilador mecânico. Que bacana. E, Natália, como a fisioterapia ela pode ajudar na prevenção e não só no tratamento? Movimento. Movimento, eu falo lá no meu Instagram, eu brinco todo dia, é repetitivo, mas é o melhor remédio. Assim como os médicos falam, você tem que tomar sol, você tem que se movimentar. Você tem que tomar bastante água, você tem que se movimentar. Quanto mais músculo você garante ali para você, mais chance de você ter uma imunidade melhor, de você ter uma recuperação melhor caso você fique doente, precise ser internado, qualquer coisa do tipo. Então a fisioterapia, ela tá ali como prevenção mesmo para que você não piore de uma dor, não piore em relação à sua imunidade. É bem preventivo mesmo. Legal. E hoje em dia, nós passamos horas aí, como você disse, né, no computador, no celular. Quais são os problemas mais comuns que você encontra relacionados a isso? Postural, total. Então, porque eu não vou lembrar que o meu computador tá aqui, eu preciso ficar retinha. Muitas vezes a gente não tem uma cadeira adequada, né? Essa história de home office, muitas empresas ficam até hoje com o home office, né? E eu vou na casa de algumas pessoas atendê-las e eu falo, que computador que é? Eu falo, posso ver onde você trabalha? Aí a hora que eu entro, eu falo, vamos começar por aqui, que essa cadeira não tá legal. Você usa algum apoio? Não uso. Então, tem o home office, mas esse home office também trouxe algumas causas prejudiciais para esse pessoal. Porque a gente tá lá trabalhando, a gente passa 8, 9 horas e a gente vai. E aí, tenho muita dor no ombro, tenho muita dor no pescoço, dor no punho, dor no cotovelo. E aí essa dor vai descendo. Então, é muito, muito prejudicial. Principalmente essa região de pescoço, de ombro e punho, eu acho que é o que eu mais recebo de relato. E conta pra gente, já pra deixar uma dica aí pro pessoal, qual que é a forma ideal, então, pra gente sentar na frente do computador na hora de trabalhar? Eu preciso ter apoio dos meus braços na mesinha do computador. O computador precisa estar na minha reta, não posso ficar olhando pra cima e nem olhando pra baixo. Então, apoie os bracinhos, cabeça reta, coluna. Eu falo que a cadeira precisa te abraçar. Então, você precisa encostar e ela precisa te dar apoio em todas as partes ali das suas costas. E pé sempre apoiado no chão. Se você é pequenininho, assim como eu, coloca lá uma caixinha e sempre mantenha apoio nos pés. É uma dica em tanto, hein? Já guardem para vocês e já compartilhem. Vamos lá. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam se recuperar sozinha em casa de uma dor ou de uma lesão? Toma remédio e acha que o remédio vai resolver a vida. Essa é o principal erro, tomar remédio e achar que o remédio vai resolver, enquanto a gente fica sentadinho, sem fazer nada. Não resolve, infelizmente. Muitas vezes a causa da dor não está no local onde você sente. Tá vindo de outro lugar. E o remédio ele vai aliviar aquela dor, mas quando você parar de tomar remédio, provavelmente aquela causa ainda vai estar ali. Porque o remédio ele vai tratar a inflamação, mas não a causa. Às vezes a causa é a posição errada na hora de trabalhar. Muitas vezes a causa é um tombo que levou treinando, só atravessando a rua e nunca tratou, tomou um remédiozinho ali e, enfim, e aí o remédio terminou, a dor voltou e a gente entra num ciclo vicioso de remédio, dor. Exatamente. E conta pra gente, Natália, se teve algum caso marcante que você percebeu ali a fisioterapia mudar de verdade a vida de algum paciente seu? Olha, teve um paciente, ele tem uma empresa de construção, desde vender cimento, essas coisas, e também o pessoal para fazer esse serviço. E ele estava trabalhando, estava numa escada, não estava usando
as coisas de proteção, né? Já começa por aí. E ele caiu e ele teve múltiplas fraturas, né? Ele fraturou ombro, ele teve uma ruptura do plexo braquial. O plexo braquial ele passa, né? Um monte de nervo que vai indo pro braço, mão, ele vem pro peitoral também, costas. Então ele rompeu esse nervo, quebrou o joelho. Acho que foi só. Tudo do mesmo lado. E a empresa era dele. Então, se ele não trabalhasse, a vida dele ficaria parada, né? E aí ele fez várias cirurgias. Eu lembro que ele fala que ele foi acordado pro hospital com os colegas, né, que socorreram ali. E que ele gritava muito de dor nesse caminho e tudo mais. Fez as cirurgias, voltou pra casa e veio pra físio. Caiu nas minhas mãos. E foi uma reabilitação muito, muito, muito difícil, a ponto dele não conseguir pegar um copo para tomar água. Eu até brincava com ele, você quer que eu traga um canudinho? E ele falava, não, eu preciso melhorar, eu não vou, me recuso, passo sede, mas eu não vou tomar água com canudinho. Foram meses, meses e meses. Se recuperou, andou de bicicleta, voltou a trabalhar, tudo. E ele teve que renovar a carta D lá para trabalho dele. E ele não passou, porque ele perdeu a força na apreensão palmar, né? Ou apertar a mão, abrir e fechar. E ele me mandou mensagem, ele já não estava mais acompanhando. Ele me mandou mensagem, Natália, eu não sei o que eu faço. Os médicos me deram, acho que 2 ou 3 meses para eu voltar para físio, recuperar essa dor e refazer esse exame. Preciso de ajuda. E aí, na época, eu atendi ele pelo SUS, então não tinha como eu chegar na Secretaria de Saúde ou em algum lugar e falar, olha, eu preciso específico disso, para a gente poder trabalhar específico para o que o paciente precisa. E aí ele falou, não, estou disposto a comprar, porque eu preciso, né, renovar para poder trabalhar. E aí ele comprou algumas coisinhas específicas para a gente trabalhar esse movimento, e voltou no médico, refez o exame e passou. Olha só. Então foi muito legal, porque até hoje ele me vê na rua e fala, ele me chama de Munhoz Mariano, né? Ai, Munhoz Mariano, consegui, eu te xingava, mas se não fosse você, eu não teria voltado a trabalhar, eu teria perdido a minha empresa. Então, muito obrigada, apesar de todas as brincadeiras, você é muito importante na minha vida. E eu acho que isso foi um marco, porque não foi só tratar um ombro, foi tratar uma pessoa inteira. Que precisava voltar a trabalhar. Mais difícil, um homem que muitas vezes a mulher também trabalha, tudo, mas o homem, ele tem essa responsabilidade que eu preciso trabalhar, né? Então foi muito difícil também trabalhar a cabeça dele. Em momento algum ele aceitou um acompanhamento de psicólogo, porque ele ia melhorar. Isso também foi muito bom, porque, né, eu falava, olha, você vai ter que fazer isso em casa. Ele fazia. Então foi muito, muito, muito marcante esse paciente para mim. A fisioterapia, ela vai, então, além do movimento, né? Ela marca a vida da pessoa, né? Exatamente. Isso é muito legal. E para quem nunca fez fisioterapia, o que esperar de uma primeira sessão com você? Muita conversa, porque a gente precisa, eu falo que a gente precisa educar primeiro o paciente, porque ele já vem muito fechado pra gente, né? É o que a gente conversou no começo. O pessoal, ele procura fisioterapia porque ele lesionou. Então, o que é fisioterapia? O que a fisioterapia vai fazer? Faz isso, faz aquilo, não faz? Então, primeiro a gente precisa educar o paciente. Eu tô indo porque minhas costas estão doendo. Mas e seu intestino? Como que seu intestino tá? Porque às vezes não é a dor nas costas, né? É outra coisa que a gente precisa tratar. Então, primeiro a gente vai conversar muito, a gente vai ter uma educação ali, né? Sobre o que é fisioterapia, o que é a dor que o paciente está sentindo, por que movimentar, por que não movimentar, por que tomar remédio, por que não tomar remédio. Então, primeiro a gente precisa entender, a gente precisa saber o que vai acontecer ali, para depois a gente traçar uma conduta. Não é chegar e deita na maca, vamos fazer uma massagem, vamos virar aqui, vamos virar ali, não funciona desse jeito. Legal. Natália, antes da gente continuar então as próximas perguntas, eu quero fazer um agradecimento aos nossos parceiros e apoiadores aqui do Divulga Agudos.
Clínica Nova Vida. Saúde e bem-estar em várias especialidades, sempre cuidando de você e da sua família. A Clínica Ocupe é referência em segurança e saúde no trabalho, cuidando de pessoas e protegendo empresas todos os dias. Voltando por aqui então, já vamos para a próxima pergunta, Natália. Se você pudesse dar um único conselho para quem quer envelhecer bem e evitar dores, qual seria? Começa a passar com fisioterapeuta. Parece clichê, né? A gente fala, vai pra academia porque você quer emagrecer. Mas a fisioterapia ali na vida do idoso, nesse sentido, vai ter muito resultado, vai ser muito benéfico, porque o envelhecimento, ele é fisiológico. Então, por mais que a gente fez academia a vida inteira, a academia não te prepara para uma falta de equilíbrio. A academia, ela não te prepara para acompanhar a fisiologia do envelhecimento, né? A academia tá ali para você ficar musculoso, para você ter um cardio melhor, para esse tipo de coisa. Então, eu acho que quando a gente está preocupado com o nosso envelhecimento, a gente precisa procurar profissionais que estejam preocupados junto com esse envelhecimento. E a fisioterapia tá ali para acompanhar todos esses processos, entender que em algum momento o caminhar vai ficar difícil, então vai trabalhar esse caminhar, que o pegar um objeto no chão vai ficar também mais chatinho, então a gente já vai trabalhar exatamente esses movimentos. E aí já para os idosos, né? Qual que é o papel da fisioterapia na qualidade de vida deles? É exatamente manter essa fisiologia caminhando o mais próximo possível da qualidade, né? Muitos idosos vêm para mim com queixa de falta de equilíbrio. Mas por quê? Porque eu tenho medo de sair na rua e cair. Então, eu não vou mais sair na rua. E os filhos muitas vezes abraçam isso. Tipo, se você tá com medo de cair, então você não sai mais. Então você não dirige mais. E na verdade não é. A gente tá aqui para ajudar esse idoso a ter confiança de novo em andar numa rua que tem um buraco, que tem uma lombada, que tem aquelas tartarugas, né? Então, a gente precisa estar ali para confiar e que esse idoso confie na gente para que a gente volte a viver uma vida normal com a idade. Olha que bacana. Então, é muito importante. E agora chegou a hora aí da gente fazer os mitos e verdades sobre a fisioterapia. Eu vou ler algumas frases aqui que as pessoas sempre comentam e você responde pra gente se é mito ou verdade e explica pra gente um pouquinho. Beleza? A primeira é assim, ó, a fisioterapia só serve pra quem está machucado? Mito, misericórdia. Fisioterapia trabalha também com prevenção e também ajuda a lesão aí quem vem machucado pra gente. E é preciso sentir dor na sessão pra ter resultado? Não. Meus pacientes vão até falar, nossa, Natália, que mentira. Mas não é. Cada paciente tem um objetivo. Nós temos um objetivo, uma conduta traçada com cada paciente. Muitas vezes esse paciente não precisa de uma liberação miofascial para liberar um nódulo muscular. Então não tem, esse paciente não vai sentir dor na sessão. E aí, só quem faz cirurgia precisa de fisioterapia depois? Não, de forma alguma. A fisioterapia ela vai ajudar em muitos pós-operatórios, mas não é regra. E a fisioterapia é feita apenas com aparelhos? Não, de forma alguma. Aparelho é um complemento, mas não é uma obrigação que seja usado numa sessão de fisioterapia. E a postura, ela não influencia tanto assim na saúde? Influencia demais. Influencia muito. Uma postura errada, você vai ter dor, você vai perder a sua postura, né? A gente não fica mais tempo com a coluna reta, pelo contrário, a gente fica mais tempo todo dobrado, né? Pra mexer no celular, porque a gente tá no computador, então... Não. E aí a nossa última pergunta para saber se é mito ou verdade, a fisioterapia é sinônimo de qualidade de vida? Muito verdade, muito. Se você ainda não faz fisioterapia, faça fisioterapia a partir desse vídeo. É isso aí. Natália, foi incrível esse bate-papo aqui com você. Eu tenho certeza que muita gente que acompanhou vai passar a olhar agora a fisioterapia de uma outra forma, de uma forma diferente.
E pra gente encerrar, eu gostaria que você falasse aqui pra gente, pra quem tem receio ou tem dúvida de procurar um fisioterapeuta. Não perca seu tempo, vai influenciar muito na qualidade da sua vida, na qualidade da vida das pessoas que você conhece, porque a partir do momento que você tem esse conhecimento do que é essa profissão, do que ela vai mudar na sua vida, eu tenho certeza que você vai começar a espalhar essa historinha para todo mundo e que mais pessoas vão ficar conscientes disso e também procurar fisioterapia. Consequentemente, mais pessoas terão uma qualidade de vida ainda melhor. E aí, fala pra gente um pouquinho quais são os serviços que você oferece aqui em Agudos e como que o pessoal faz para te encontrar aqui. Os serviços que vocês vão encontrar, marcando uma consulta comigo, de acordo com a sua necessidade. Então, a gente vai desde uma massagem para relaxar, liberação miofascial, reabilitação pós-trauma, pós-acidente, pós-cirurgia, preparação para parto, pós-parto, acompanhamento de idosos, principalmente, né? Exercícios, orientações para fortalecimento. É muita coisa, depende da situação de cada um, né? E vocês podem me encontrar através das minhas redes sociais, Fisio Natália Munhoz no Instagram, lá eu sempre deixo um linkzinho para redirecionar lá pro WhatsApp. Quem tiver um interesse, fica à vontade, vai ser um prazer atender vocês. Natália, muito obrigado pela presença, foi um prazer receber você aqui conosco. Prazer é meu, muito obrigada. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, eu gostaria que você compartilhasse com todo mundo que você acha que faz sentido receber esse vídeo e até o próximo episódio.